Bom dia, Boa tarde. Boa noite. hoje nós vamos discutir sobre Guerras proxies. O abandono do povo pelos seus representantes. e o significado da revolução. Eu sou a Manuela Eu sou a Emily. E eu sou a Yasmin. e esse é o Arentizando. A gente vai começar falando sobre as guerras proxies. As guerras proxies é basicamente conflitos que acontecem em territórios que não são necessariamente dos países que estão em conflito. Como exemplo, a gente tem, a Guerra Fria, que influenciava conflitos entre vários territórios, mas que não necessariamente eram os que realmente estavam em conflito, que no caso eram os Estados Unidos e a União Soviética. E dos livros da Hannah a gente pode ver, que ela utiliza muito essa questão de Israel e da Palestina e como essa guerra consegue influenciar os outros territórios que estão ali ao redor, sem necessariamente ser limitada a esses dois países. Ela chega a vários outros países que, querendo ou não, acabam tendo um posicionamento, principalmente no que tange a doação de utensílios, doação de material bélico e até mesmo de dinheiro. E aí a gente chega na questão dos Estados Unidos, né, gente? Que quase sempre Sim. ele está envolvido nas guerras proxies. Eu acho que é importante também falar desse negócio dos Estados Unidos, que tem uma parte do livro da Hannah, que ela fala sobre as potências maiores, quando elas tentam... Tendo ter uma intervenção estrangeira, meio que uma intervenção... como se fosse o país tivesse que depender dessa intervenção estrangeira. e eles botam, o que ela chama, que seria o falso armistício, que é quando a solução vem de fora do que está no conflito, e aí ela meio que acalma a guerra, mas depois de um tempo ela volta. E aí é um momento que o país, que no caso é a grande potência, que na maioria das vezes é os Estados Unidos, ele meio que fica é como se o país que ele ajudou meio que estivesse devendo ele para sempre por causa disso. Então ele usa o país e a população daquele país como... Fica dependente, né? Fica dependente, é basicamente isso. Eu acho importante a gente lembrar também a diferença entre paz e armistício, que é... A paz, ela é basicamente duradoura, e a paz, ela precisa vir entre os povos que estão em conflitos. Então, por exemplo, se o Brasil está em conflito com a Venezuela, a paz só pode vir se os dois países entre si se resolverem. E eu acho que essa questão, inclusive, tem muito a ver com a intervenção estrangeira, porque é totalmente inviável quando algum outro país tenta forçar essa paz, tenta disfarçar essa paz só para benefício próprio, porque para esse país, talvez seja benéfico que essas duas potências, que esses dois países fiquem em paz, ou tenham pelo menos um armistício. Só que do ponto de vista realmente como humanidade, é meio incoerente a gente analisar esse ponto, porque não é uma paz espontânea, não é um acordo espontâneo tratado entre eles, é algo forçado. E aí acaba resultando mais na frente, quem sabe, em outras guerras novamente, né? Porque não foi acordado e eles concordaram em se aliar ou viver em paz uns com os outros. E sempre vai ter aquele burburinho entre os países, né? Sim, acho que a Hannah até fala isso no livro, que um sempre vai achar que a paz que vem de fora, no caso o armistício, está favorecendo um lado. Sim. Então, se os Estados Unidos vai intervir nessa suposta guerra, que a gente está aqui falando de uma maneira hipotética, o Brasil vai achar sempre que o acordo que os Estados Unidos propôs está beneficiando a Venezuela, e a Venezuela sempre vai achar que está beneficiando o Brasil. Porque não existe isso de você impor a paz a um país que não consegue se alinhar, entendeu? Sim. Porque a paz, ela só vai vir realmente se os países estiverem alinhados e pro conflito realmente se resolver. Isso aí. Senão vai ser só uma pausa no conflito, literalmente. E agora a gente vai para a temática do abandono do povo pelos representantes, e particularmente é uma temática que eu acho muito interessante de ser debatida, precisa ser falada, até porque tem vários setores da nossa sociedade que a gente vê que realmente tem um abandono causado por aqueles que deveriam trazer o mínimo de direitos, fundamentais do indivíduo mesmo, e que é totalmente não visto nos dias de hoje. Sim. Naquele livro do Sahid Malouf, Teoria Geral do Estado, ele fala que o governo ele deve ser para os governados. Sim. E não vice-versa. Então a gente vê muito, na sociedade atual,
é a situação que o povo se encontra, que é o acesso precário a todos os serviços públicos, né? A população tem muita dificuldade por exemplo, aqui no Brasil, no caso, do SUS, educação, são serviços precários no nosso país. E é causado por isso, porque o governo ele não ampara a população. Então, Sim. A população mais pobre, ela tem que se virar como dá e que muitas vezes não dá. Não dá, sim. É até uma questão aqui em Manaus mesmo, né? Trazer mais pra perto. O Hospital 28 de Agosto, que sempre tem pessoas que vão pro hospital e a gente fica sabendo da história porque vai lá com uma coisa pequena, mas morre nos corredores do hospital porque não tem leito para essas pessoas. Sim. Bom, eu acho que toda essa questão de realmente ter os direitos, seus direitos negados ou reprimidos tem muito a ver, tem muita relação com o significado da Revolução, né, da Hannah Arendt, porque afinal de contas todo o início da Revolução, ela cita bastante sobre a Revolução Americana, sobre a Revolução Francesa, foi por conta dessa falta de oferta dos direitos básicos, da segurança, de direitos fundamentais mesmo no indivíduo. Até porque um povo nunca vai querer se rebelar se ele está satisfeito com o governo. Sim. Então sempre as revoluções elas partem de uma população que está insatisfeita com o governo. Então se o governo não governa para a população, sempre vai ter revolução, sempre vai ter... Mas isso independente, né? Mesmo que o governo, em alguma situação muito hipotética, que hoje em dia, no mundo que a gente vive hoje, é muito difícil ter um governo que realmente seja totalmente, assim, realmente. muito bom. Sempre vai ter uma parcela da população que vai estar insatisfeita. Mas quando essa parcela ela é a maioria da população, se torna um problema muito grande. Sim. Porque... não dá, entendeu? Até porque o governo não consegue nem governar, assim, quando o povo não permite. E acaba que a gente meio que, como povo, né, fica à mercê daqueles que deveriam nos prover. Sim. E contrasta muito com aquele significado, com aquele conceito de liberdade e libertação, que são tópicos também amplamente falados, que ela debate ao longo dos livros. E, afinal, o que é estar em estado de libertação, né? A partir de qual momento que realmente eu estou em liberdade ou na libertação? Será que eu vou ficar presa para sempre ao longo do resto da minha vida a esses governantes que não conseguem ao menos garantir os meus direitos fundamentais? Sim, então, eu acho que entra até numa questão social também, né? De classes sociais das pessoas. Porque você fica preso naquele ciclo. Você não tem como evoluir dali, não tem como se tornar algo maior porque os seus governantes não permitem isso. E aí a gente entra também, não sei se tem muito a ver, mas nas questões das cotas. Porque muita gente quer retirar esses direitos à cota das pessoas, que são o que aproximam, minimamente, as pessoas mais pobres daquelas que têm mais condições de ingressar nas faculdades ou nas empresas. E então, aí a gente volta todo aquele significado de realmente ele estar condicionado naquela situação, naquele estado. Então ele nunca vai estar 100%, não vai dizer 100% estado de liberdade ou de ter uma libertação. Ele não tem a chance de ter essa libertação porque é negado a ele desde o nascimento. Sim. E não só ele, né, como também talvez os antepassados dele, Sim. Os pais, avós, desde muito antes. Bom, agora contextualizando um pouco mais, principalmente tentando dar uma sincronia no quesito do significado da Revolução e também do paz armistício, mas trazendo para o nosso contexto atual, né, que no caso são as guerras do Oriente Médio, a gente tem muito aquela questão do petróleo, né, Yasmin? Sim, aquela questão de, como por exemplo, um país X ser o exportador do petróleo, mas outros determinados países, por condições de guerras ou de conflitos externos mesmo, não pode comprar petróleo desse país. Então sempre vai ter um país mediador que vai comprar desse determinado país e distribuir para os outros, para que eles não tenham contato direto entre si. Aí, associando, né, um exemplo mais prático do que a gente falou, por exemplo, os países eles estavam proibidos de comprar petróleo, né, da Rússia. Mas aí teve algum país, né, que foi esse mediador que a Yasmin falou, que esse país mediador comprou petróleo da Rússia e aí os outros países que estavam proibidos de comprar da Rússia vão comprar do mediador, que comprou da Rússia. Então acaba que meio que fica nesse ciclo de... É meio que uma fantasia, né? Os países estão se enganando, os líderes estão praticamente se enganando pra... Eu acho que também isso entra muito no contexto de uma briga de ego, né? Entre os governantes. Sim, também. E essa briga de ego me lembra muito justamente toda essa relação em que Israel e Palestina têm de não assumirem as suas posições por puro ego, por pura ignorância. Eles
desconhecem as verdadeiras motivações do outro lado e eles acabam ignorando falar essas próprias motivações, mesmo que já tenha tido diversas tentativas de acordo em diversos tratados. Sempre tem essa ignorância, né? Eu gosto muito de falar sobre humanidade, porque acredito que a humanidade seja um dos pontos principais da Hannah. E aqui a gente trata sobre a geopolítica, sobre questão de território, mas nenhum desses conflitos realmente chegaria ao estado que está hoje se não houvesse um ponto assim, de partida mais humano de cada representante desses países. Então eu acredito que essa falta de entendimento, de compreensão de perspectiva, de empatia pelo outro é um dos principais causadores e também alastra guerras até hoje. A Hannah mesmo fala isso no livro dela, quando ela está falando, né, sobre os árabes e os judeus, né? Que elas falam que eles vivem juntos, os países vivem juntos há muito tempo, mas eles não enxergam um ao outro como humanos. Sim. Eles não se enxergam, é muito estranho você pensar nisso, né? Que eles são praticamente não, eles são literalmente vizinhos e você não consegue enxergar uma pessoa que tem uma outra, só porque ela tem uma cultura diferente da sua, como um humano, que é, meu Deus, é a minha espécie, entendeu? Sim, merecedor de respeito, né? Igualdade. Respeito. Sim. E como a Emily falou sobre essa questão da humanidade, como a Hannah também fala no livro, né? Se esses países eles conseguissem entrar em uma sincronia, né, eles não teriam que buscar esse apoio de fora. E como a Hannah também fala no livro dela, os Estados Unidos, que seriam os apoiadores, né, dos árabes, os árabes eles não enxergam que é muito mais fácil eles estarem em sincronia com os judeus que querem elevar o Oriente Médio, que realmente querem o progresso do Oriente Médio, do que se aliar com os Estados Unidos, que enxerga o Oriente Médio como um povo subdesenvolvido, entendeu? Sim. Então eles preferem se aliar com alguém que enxerga eles inferior do que com realmente aqueles que deveriam estar próximos dele e que fariam o mercado deles prosperar, que é um dos pontos que ela por uma briga cultural que Sim. eles... isso é muito questão de E ego, aí realmente. retorna naquela questão do poder dos Estados Unidos sobre os países menores, né? Sim. De novo, naquela situação inteira. E sempre naquele ciclo vicioso. E aprofundando mais, né, sobre a revolução, que a Hannah fala sobre as diferenciações, né, de revolta e revolução. E eu acho que a gente pode meio que trazer isso para o nosso contexto de hoje, falando que as revoluções em si, a gente, historicamente, né, numa história mundial, a gente já passou por diversas revoluções, mas elas nunca param de acontecer e elas acontecem agora. No hoje elas estão acontecendo. E a importância da revolução pro progresso do mundo. Aí fica o questionamento, né? Quantas mais revoluções a gente vai ter que fazer para conseguir chegar em um estado melhor do que a gente está hoje? Será que a gente consegue evoluir? Será que os nossos filhos, as nossas netas vão ter que lutar pelos direitos delas e também tentar de alguma forma reverter o estado de situação de guerras atuais? Então acho que tudo isso varia muito e fica no pensamento. Deixa uma reflexão, né, pra todo mundo aí. Eu acho que é basicamente isso, né? Que é pensar que um povo, quando ele tá em guerra, ele tá insatisfeito. Sim. E um povo, quando ele tá insatisfeito, ele busca uma revolução. Porque ele quer uma melhora para sua população, para o seu território. Então é basicamente isso, perceber como esses assuntos, mesmo que parecendo tão distantes, querendo ou não, eles têm uma ligação, né? Eles podem estar trabalhados no mesmo contexto. Então acho que é basicamente isso. Então, gente, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham conseguido ter uma afinidade com a gente e ficarem imersos na nossa conversa também sobre as guerras, os armistícios e sobre toda essa questão mundial, né, que a gente abordou aqui hoje. E eu espero muito encontrar vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!